Salve, meu povo bonito! Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Pessoal, nós estávamos falando na última aula sobre a questão das bacias hidrográficas. Priorizamos bastante a bacia hidrográfica do Amazonas e a bacia hidrográfica do São Francisco. Hoje, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Hoje nós vamos dar continuidade, só que nós vamos falar sobre a questão dos aquíferos, tá? E nesse videozinho vai ter um vídeo que vai ser um trabalho para vocês fazerem em casa, ok? Sem pressa, bem tranquilo. Eu vou dar um prazo bem legal para vocês, já para vocês não fazerem na correria, beleza? Mas sem muitas enrolas, sem muita conversinha, vamos dar início a aquíferos. Pessoal, antes de começar, eu quero que vocês entendam uma coisa. Brasil possui dois grandes aquíferos. E esses dois grandes aquíferos são os mais falados nos nossos livros, são os mais cobrados em atividades, em provas em questão, tá? Primeiro é o aquífero da Grande Amazonas. E segundo é o aquífero Guarani, tá? Só para deixar claro, o aquífero do Grande Amazonas, da Grande Amazonas, é o aquífero maior em extensão do planeta, não brasileiro, tá? Do planeta. E o segundo maior é o nosso aquífero do Guarani, o aquífero Guarani, ok? Só que hoje nós vamos priorizar o aquífero do Grande Amazonas. Vocês vão ficar impressionados com a quantidade de água que nós temos lá. Vocês vão ficar impressionados como é lindo aquele local. Eu vou colocar um videozinho daqui a pouco para vocês darem uma olhada, tá? Mas antes da gente começar o videozinho, eu quero que vocês entendam uma coisa. Aquífero é um reservatório de água subterrânea. Em aquíferos você vai encontrar pedras porosas e também rachaduras. Por quê, professor? Primeiro, pedras porosas, ela tem um poder de captação, de absorção da água. E as rachaduras é onde vai escorrer ou escoar a água por ali para gerar um armazenamento, ok? Então, preste atenção no videozinho. Preste bastante atenção porque nessa reportagem vocês vão ver como é lindo e como é vasto o nosso aquífero do Grande Amazonas. Preste atenção na questão da fauna e da flora e preste também bastante atenção na questão dos dados ali dados sobre o nosso grande aquífero, tá? Depois do videozinho eu vou aparecer aqui para a gente dar uma comentada e falar sobre como vai ser o trabalhinho e qual vai ser o trabalhinho, ok? Então preste atenção. Tchau! Parece um mar sem fim. E o mais impressionante é saber que 80% de toda a água da Amazônia a gente não vê. É uma água subterrânea, descoberta por acaso. Na década de 50, técnicos da Petrobras vieram para cá à procura de petróleo. Esse pedaço de concreto é o que sobrou da plataforma que eles usaram para fazer a perfuração. Não acharam petróleo, mas essa busca proporcionou uma outra descoberta debaixo da terra. Um reservatório gigante de água, o maior do mundo. Capaz de abastecer o planeta por 250 anos. É o Sistema Aquífero Grande Amazônia, o chamado SAGA. A Terra hoje tem cerca um pouco mais de 7 bilhões de pessoas. Então, se nós pegássemos toda a água do Sistema Aquífero Amazônia, Grande Amazônia, e pudéssemos colocar numa grande caixa d'água, os 7 bilhões de humanos, tirando água dessa grande caixa d'água, levariam 250 anos para secar a caixa d'água. Então, essa é uma riqueza inestimável. O cálculo foi feito por pesquisadores das universidades federais do Pará e do Ceará. E eles dizem que foram conservadores na estimativa. Estabeleceram um consumo diário de 150 litros de água por pessoa. Hoje nós temos alguns bilhões de pessoas na Terra que precisam de água. E ela ganha importância também do ponto de vista econômico, porque ela sustenta diversas atividades econômicas. Então ela passou a ser um fator estratégico em termos de desenvolvimento do mundo como um todo.
A gente tem um tesouro aqui debaixo. Absolutamente, nós temos um tesouro, um grande tesouro. Certamente, sem nenhuma sombra de dúvida, esse é o maior reservatório do mundo todo. Os estudos feitos depois da descoberta de Alter do Chão mostraram que o aquífero começa na Cordilheira dos Andes, no Equador, chegando até o Pará, cerca de 3.000 quilômetros de extensão. Um reservatório de água capaz de encher 90.000 vezes a Baía de Guanabara, por exemplo. Para a gente entender como esse reservatório de água se formou, embaixo de toda essa região aqui de Alter, há várias camadas de rocha como essa aqui, com areia e argila. A gente jogando água, ó, ela vai sendo absorvida nessa rocha. A areia torna a rocha mais porosa, permite que ela armazene a quantidade grande de água. E a argila faz com que os grãos se agreguem, cimentem os grãos. E isso então dá consistência à rocha como um todo. Então ela funciona como se fosse uma esponja que forma o aquífero. É um depósito para água. É um depósito de água, é um depósito de água. Água e floresta. Essa relação faz da Amazônia um lugar único no planeta. E o que acontece aqui atrai pesquisadores do mundo inteiro. Estamos na Flona, a Floresta Nacional do Tapajós, uma unidade de conservação que permite o uso sustentável das riquezas naturais. Estas são torres climáticas, construídas no fim dos anos 90 numa parceria com a NASA. Vocês instalaram equipamentos nessas torres para monitorar a emissão de gases da floresta, é isso? Exato. Na verdade, o que a gente monitora é o metabolismo dela, ou seja, como ela respira, como ela pulsa, né? Então a gente instalou vários equipamentos que medem o vento, a temperatura, a umidade, o carbono, o nitrogênio, vários outros compostos do ciclo biogeoquímico. Era de madrugada quando saímos para ver o amanhecer em uma dessas torres. E agora nós chegamos a um lugar onde poucas pessoas chegam. A gente está sobre a copa das árvores, em cima de todas elas. O dia está amanhecendo, um céu vermelho, muito lindo aqui. Com a luz do sol, os pássaros começam a aparecer. Só nesta região vivem cerca de 350 espécies. Um mundo colorido que só é possível ver aqui em cima. Se a gente pudesse dividir a floresta por estratos, né, que é assim que a gente trabalha na pesquisa, é como se fosse um edifício de alguns andares. E a gente estaria aqui na cobertura desse edifício. Alguns organismos, dentre eles algumas aves, que só moram na cobertura, né, vamos dizer assim. Nossa curiosidade foi além e a gente resolveu subir outra torre, mas esta só de rapel. Você se sente seguro aqui, a gente sobe. Para quem tem um pouco de desconforto em altura, não é a melhor das coisas a se fazer, não. Você tem que ter uma força no braço e é isso que cansa a gente um pouco, porque é quente, é úmido, mas vamos lá. Depois é só não olhar muito para baixo. Força. Perdeu o medo de altura. A gente está exatamente ao nível das árvores mais altas daqui da Flona do Tapajós, cerca de 50 a 55 metros de altura. Aqui claramente dá para a gente ter ideia
do que a diversidade, né, florística que aqui existe. Olha, eu posso dizer uma coisa. Cansa, a gente sua muito, não é muito confortável olhar para baixo, às vezes parece que você vai ter um pouquinho de tontura, mas eu vou confessar uma coisa, é o máximo estar aqui em cima. Eu estou emocionada de estar nessa floresta, de estar aqui no alto. É um presente. Agora descer, que é a melhor parte. Aqui ficamos pequenos diante de tantas árvores gigantescas. E não só elas. Olha o tamanho dessa teia de aranha. Quando a nossa aventura já estava terminando, veio o presente que a gente nem esperava mais ganhar. O tão procurado gavião real estava ali, paradinho numa das copas. Logo ele, que de tão difícil de ser visto por aqui, ganhou o apelido de Gavião Fantasma. Na verdade, um filhote de 2 anos de idade. Pessoal, vocês viram que fascinante como nosso Brasil em si, como nós fomos privilegiados nas questões hídricas. Eu fico fascinado em ver quanta beleza, como é maravilhoso a criação do Criador, tá? Mas sem demora, sem enrola, presta atenção. Eu vou colocar o trabalhinho aqui na descrição do vídeo, tá? Eu quero que vocês leiam com cuidado, com bastante cuidado, e façam um trabalhinho. Depois de feito o trabalho, eu quero que vocês me enviem no meu WhatsApp, tá? No particular mesmo, ali no privado, não enviem nos grupos. É no privado mesmo que vocês vão me enviar, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, é só perguntarem, ok? Fiquem com Deus, até a próxima videoaula e tchau, tchau, um beijo no coração, e não esqueçam, se cuidem pessoal, se cuidem, porque nós estamos num momento crítico desse vírus e eu quero ver esse vírus passando bem longe logo para a gente voltar às aulas presenciais, tá bom? Um beijo no coração, tchau, tchau.